Boa noite, meus irmãos. Saudamos a todos com a paz de Cristo Jesus. Amém? Quantos vieram aqui para estudar a Bíblia nesta noite? Amém? Glória a Deus. Então, se você veio para usar a Bíblia, abra no livro de Hebreus, no capítulo 1 do livro de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Até aí. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, porque por ela Tu estás falando com a Tua igreja. Santo de Israel, Deus único, Criador dos céus e da terra, nesta noite, Senhor, abre o nosso coração para amarmos a Tua palavra, a expressa revelação de Teu Filho amado, aquele a quem os céus conteve até o tempo da revelação de todas as coisas, a plenitude dos tempos, quando o Senhor decidiu nos revelar a pessoa de Teu Filho unigênito. Pai, nós Te bendizemos. Senhor, dá-nos um coração cheio do temor e da reverência ao Teu nome, ao nos achegarmos para o estudo da Tua palavra. Em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós terminamos há poucas semanas um estudo progressivo das sãs doutrinas. E hoje nós queremos refletir aqui com vocês sobre algo que Satanás tem atacado profundamente nos nossos dias: a autoridade da palavra de Deus. Então nós queremos fazer uma breve reflexão sobre isso nesta noite. E por isso nós começamos com Hebreus. Porque esse texto de Hebreus, vamos ler novamente, que eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Diz assim: havendo Deus antigamente falado. Quantos sabem que Deus falou durante toda a era do Antigo Testamento?
Deus falou por meio dos patriarcas, Deus falou por meio dos profetas, por meio dos salmistas, Deus falou. E tudo quanto Deus falou, transformou-se no Antigo Testamento. Porém, Deus progressivamente tinha mais o que falar. Então Deus, esta é a essência daquilo que o autor de Hebreus quis nos dizer. E note bem, o autor de Hebreus era judeu. E ele está escrevendo aos judeus da dispersão. E ele diz então que Deus falou antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Ele está se referindo ao Antigo Testamento. Aí ele diz: a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho. Amém? Note bem que no linguajar da Bíblia, quando refere-se aos últimos dias, está se referindo, o Espírito Santo está fazendo menção dos 2 últimos dias. Portanto, os 2 últimos milênios. Amém? Porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fossem 1000 anos. Então, a Bíblia toda, você tem uma semana. Você tem 7 dias. E quando o Espírito Santo fala que a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, está se referindo aos 2000 anos da era cristã. E aquilo que Deus nos falou a começar da era apostólica, transformou-se no Novo Testamento. Amém? Então agora nós temos o Novo Testamento aperfeiçoando o Antigo Testamento. Antigo Testamento, a profecia do Novo Testamento. Novo Testamento, o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Então, fecha-se o ciclo da revelação divina. Amém? Glória a Deus. Então, quando diz que Deus está falando conosco através do Filho, nós sabemos que Jesus é a encarnação da palavra de Deus. Amém? E esta palavra, então, ela tem que atingir a nossa mente e ela tem que atingir o nosso coração. Aleluia. É curioso notar que na língua grega existem 2 palavras diferentes para a palavra de Deus. Existe a palavra logos. Tem uma das traduções, né, da Bíblia grega, né, diz que no princípio Jesus era o Logos, a palavra de Deus. Então a palavra que se fez carne,
que se fez homem. Então, a Bíblia toda é a palavra Logos de Deus. Mas o Novo Testamento usa também uma outra palavra grega. Infelizmente, na nossa Bíblia, todas essas palavras vêm traduzidas somente por palavra. Ainda que o português seja uma língua muito rica, ela não é suficientemente rica para revelar os sentidos do Novo Testamento grego. E muito menos rica ainda para nos revelar os sentidos do Antigo Testamento hebraico. Porque a língua hebraica, ela é muito rica de sentidos. Então, meus irmãos, a nossa Bíblia, ela às vezes nos trai. É por isso que existe um ditado que diz que o tradutor é um traidor, não é? E isso tem um certo sentido de verdade. Ainda que ele não tivesse a intenção de nos trair, mas acaba traindo, não é? É que nem a transliteração de palavras, né? Esse sábado nós vamos ter batismo, e aqui na igreja nós batizamos por imersão. E essa palavra batismo quer dizer exatamente mergulhar, submergir. Mas mesmo assim a tradição da igreja criou um meio de mergulhar as pessoas em algumas gotas de água. Então, os problemas da tradição começam com os problemas da tradução. Então, existe a palavra, para a palavra de Deus, existe também a palavra rema, que é aquela palavra de Deus que nós experimentamos na nossa vida. É claro que quanto mais logos nós temos na nossa vida, tanto mais rema nós vamos ter. Quanto mais buscamos reverentemente e com todo o temor de Deus, buscamos a palavra de Deus, tanto mais revelação desta palavra nós vamos experimentar na nossa vida. Como foi o exemplo da biografia do apóstolo da oração, George Miller. Aquele homem, dizem que ele leu a Bíblia de joelhos mais de 200 vezes, sem contar as outras que ele leu sentado, né? Mas só de joelhos ele leu mais de 200 vezes a Bíblia. Então, o que ele estava buscando na palavra Logos de Deus? Ele estava procurando a experiência da palavra rema. Por isso que Deus falou tanto com ele. Porque o estudo, e existem pessoas que se dedicam a estudar a palavra de Deus, a alimentar a sua parte cognitiva com aquele tipo de conhecimento que na língua grega se diz o conhecimento gnosco. O que é o conhecimento gnosco? É aquele que alimenta a nossa mente. Então, o mundo tem muitos teólogos, pessoas que sabem muitas coisas sobre a Bíblia e que levam uma ênfase muito grande nas doutrinas da Bíblia. E isso é
importante, porque eu disse para vocês, quanto mais logos, mais o Espírito Santo pode agir, nos trazendo a palavra viva, experimental, a palavra rema. Mas então nós precisamos de quebrantamento, que nem George Miller não conseguia ler a Bíblia sentado. Então ele se ajoelhava e abria a Bíblia e passava horas ajoelhado, lendo a Bíblia. E aquele homem teve uma experiência tão profunda com Deus. E a palavra de Deus para ele era de fato a palavra de Deus. Quando ele estava lendo a Bíblia, quando ele estava orando a Bíblia, Deus estava falando diretamente com ele. Ele estava diante do trono de Deus. Isto porque a palavra rema, aquela palavra que nós experimentamos pelo poder do Espírito Santo, ela nos traz um outro tipo de conhecimento, diferente do conhecimento gnosco, que é o conhecimento da nossa mente. A palavra rema, ela traz, e aí o grego usa uma outra palavra, usa a palavra roidá, que é o conhecimento subjetivo, é o conhecimento espiritual. Gnosco é o conhecimento intelectual. Roidá é o conhecimento espiritual, subjetivo. É revelação. Amém? Aleluia. É Deus se revelando. Aí que existe uma dimensão em que os teólogos têm uma enorme dificuldade, que é a dimensão mística. Quantos sabem que existe o misticismo cristão? Quer dizer, aquelas pessoas que buscaram intensamente a revelação divina através das Escrituras. Então, nós vamos encontrar na história do cristianismo esta balança, não é? Vamos dizer que um prato é gnosco e o outro prato é roidá. Nós vamos ver homens de Deus valorizando muito o conhecimento objetivo, intelectual da palavra de Deus, da palavra logos de Deus. Então, temos na história do cristianismo grandes gigantes intelectuais que foram grandes teólogos. Mas nós vamos encontrar na história do cristianismo grandes místicos. E quem eram esses homens que eu estou dando esse nome tão controvertido e mal compreendido no Brasil, que é a palavra místico? Estes homens que estavam em busca da revelação divina, da experiência do amor de Deus. Então, muitos falaram sobre o amor de Deus. Por exemplo, Bernardo de Claravaux escreveu um livro muito importante sobre o amor de Deus. Mas outros estavam procurando a experiência do amor de Deus nas Escrituras. Então, estas pessoas foram chamadas, então, de místicos cristãos. Então, meus irmãos, nós temos que entender a palavra de Deus como revelação da pessoa de Deus. E aqui é que eu quero chegar no ponto que eu gostaria de refletir com vocês.
Do final do século XX para cá, tem havido um levante espiritual e intelectual contra a palavra de Deus. Então, a inspiração da palavra de Deus tem sido negada até por muitos segmentos do cristianismo. Mas isso não é tudo, meus irmãos. Também a autoridade da palavra de Deus tem sido negada. E a gente fica pensando, como que pode que homens teólogos tão inteligentes, homens de tanto conhecimento gnosco, conhecimento da palavra logos de Deus. Como podem esses homens duvidarem da inspiração da palavra de Deus? Como podem duvidar da autoridade de Deus? Eu vou responder a pergunta para vocês, tá? Rapidamente. Porque estes homens estavam cheios do conhecimento objetivo, aquele que se processa na mente, aquele conhecimento intelectual. Mas eles não tinham a mesma chama ardente no coração da busca pela experiência daquilo que eles tanto compreendiam com a mente, mas não alcançavam com o coração. Então, homens que acumularam títulos e doutorados e tantas coisas em teologia, mas não tinham o coração de um filho maduro de Deus. E aí eu chego a mais um conceito, não é? Somente o conhecimento revelado das Escrituras, que nos vem mediante a palavra rema de Deus. Quer dizer, o Logos que se transforma numa revelação divina, subjetiva e especial para você. Nós podemos chegar aqui, dar um estudo, fazer uma pregação, e é a palavra de Deus, então é Logos para todos. Mas pode ser que uma pessoa aqui venha a ter uma experiência espiritual com aquela palavra. Então aquela foi a palavra rema que produziu uma experiência do conhecimento revelado, que é o conhecimento do Espírito, é o conhecimento roidá. E à medida em que crescemos no conhecimento roidá, na revelação das Escrituras, e crescemos na nossa visão de Jesus, e na medida em que vemos Jesus com os olhos da fé, Jesus diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Então vai se descortinando no mundo espiritual a revelação de quem Deus é. E o valor inesgotável da natureza divina. Aleluia. Então, quando estamos nesse caminho, vamos nos tornando filhos maduros de Deus. Que o texto grego usa a palavra hoios. Pegamos a Bíblia em português, é tudo filho, 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 não é? Mas no grego não é assim. Existe o filho, o novo convertido, a criancinha
de Cristo, que usa a palavra tékenon, não é? Mas o filho maduro, capaz de obedecer, este é o filho huios, que chegou a ter um conhecimento especial da palavra de Deus que lhe foi revelada. Eu vou lhe dar um exemplo muito bonito da Bíblia. Moisés estava com Deus no Monte Sinai. E ele teve um relacionamento glorioso com Deus. Mas um dia, naquele relacionamento com Deus, ele pediu uma coisa tremenda para Deus. E ele diz: rogo-te que me revele a tua glória. Moisés, então, usando a terminologia que eu estou usando nesse estudo, Moisés, então, ele era mais um místico em busca de viver a realidade da palavra de Deus do que um teólogo em busca de conhecimentos objetivos sobre Deus. Moisés queria Deus mesmo. E ele está lá, então, e ele pede essa coisa tremenda, meus irmãos. Rogo-te que me mostres a tua glória. Esta palavra glória, no Antigo Testamento, é a palavra kabot. E ela dá ideia, é uma palavra, por exemplo, que mede o valor de uma coisa pelo peso. O ouro, por exemplo. O ouro é medido pelo peso. Tantas onças de ouro, não é? E quanto mais pesado, mais valor tem. Então pensa nisso. A palavra kabot no hebraico. Então Moisés tinha se tornado íntimo de Deus. E ele pede uma coisa muito ousada. Eu vou tentar fazer a tradução literal, tá? Sou até meio irreverente. Mas é como que se ele dissesse para Deus: Senhor, eu quero saber qual é o teu valor, o quanto o Senhor vale. Rogo-te que me mostres a tua glória. Aleluia. Já no Novo Testamento grego, essa palavra ela já foi amenizada, palavra doxa, mas ainda é muito forte, a palavra glória em grego. Então, a palavra doxa representa, por exemplo, as patentes militares de um general. Sabe quando o general apresenta no peito dele aquele monte de medalhas e bandeiras que são próprias dos oficiais mais graduados? Então, no grego, quer dizer doxa. Aleluia. Vocês já pensaram? Jesus é glorioso. À destra do Pai, Jesus reina, tendo as mãos e os pés varados e o lado do seu tórax perfurado por uma lança. Essas são as divisas de Jesus. O seu couro cabeludo perfurado por uma coroa de espinhos. Jesus entrou em sua glória, em sua doxa, pelo sofrimento e pela morte, em favor de nós, pecadores. E, meus irmãos, é um pecado que nós possamos viver a vida cristã cheios de conhecimento sobre a Bíblia e mesmo assim
sem experimentar a revelação da pessoa divina pelo poder do Espírito Santo. Por isso eu volto à experiência de Moisés. Senhor, eu rogo que me mostres a tua glória. E Deus então falou: eu te colocarei na fenda da rocha, e eu colocarei a minha mão sobre ti, e passarei então por ti com toda a minha glória, e quando eu tiver passado, você poderá me olhar pelas costas. Vocês já pensaram? E Moisés olhou. E continuou vivo, meus irmãos, porque havia no Antigo Testamento, entre aquelas pessoas que buscavam a presença de Deus, havia uma convicção de que ninguém poderia ver a Deus e continuar vivo. Então nós vemos no Antigo Testamento algumas pessoas que tiveram uma experiência extraordinária com o anjo do Senhor. Este anjo do Senhor era uma aparição veterotestamentária de Jesus. E eles ficaram surpresos que eles viram o anjo do Senhor e não morreram, porque eles acreditavam piamente que quem visse a Deus morreria. Mas de fato, meus irmãos, quem vê a Deus morre para o pecado, morre para o eu. Sabe, se você estiver numa luta muito grande para abandonar o pecado, o mundo, os desejos deste presente século, se você, por um momento, tiver a experiência de Moisés no Monte Sinai, tudo estará acabado. Você nunca mais será a mesma pessoa. Aleluia. Você terá provado o peso da glória de Deus, a preciosidade daquilo que Deus é. Por isso, meus irmãos, e caminhando agora, preciso caminhar mais para o final dessa reflexão. Por isso que estratégia capital do maligno é atacar a palavra de Deus. Agora, queridos irmãos, esse ataque à palavra de Deus, procurando tirar-lhe o caráter de inspiração divina, procurando tirar-lhe a sua autoridade, o seu poder e também a sua suficiência. Então, todo este processo vai culminar numa tentativa de quebra da integridade da palavra de Deus. E isso, então, é muito sério. Se nós tirarmos da palavra de Deus o seu caráter inspirado, a palavra de Deus deixa de ser palavra de Deus e torna-se palavra dos escritores que foram usados. Deus usou em torno de 40 escritores num espaço de tempo de em torno de 1.600 anos, e mesmo assim a Bíblia tem unidade espiritual, unidade
literária e unidade na revelação. Então, há um ataque para tirar o caráter inspirativo da palavra de Deus. E essa palavra inspiração quer dizer diferente, né, do que significa em português. Português, inspirar mas no sentido original da palavra, inspirar é soprar. Então, a Bíblia é o sopro divino. Quando você está lendo a Bíblia, como George Miller, né? Por que ele lia a Bíblia ajoelhado? Porque ler a Bíblia para ele era um ato de culto, não era um ato de estudo. Era um encontro divino. Irmãos, a nossa vida mudaria se o momento devocional fosse um encontro divino. Se você fosse para o seu momento devocional para encontrar-se com Deus, como de fato Moisés encontrou no Monte Sinai. Então, meus irmãos, os homens querem dizer, então, que a Bíblia não foi soprada por Deus. E então eles querem dizer também que a Bíblia não tem autoridade. Veja as questões que surgiram mais recentemente, né? Vamos mexer num assunto delicado, mas o que a Bíblia fala claramente sobre a questão da homossexualidade, né? Mas hoje existem igrejas de homossexuais, e existem pastores e pastoras homossexuais. Por que isso é possível nos nossos dias? Porque a inspiração e a autoridade da palavra de Deus foram colocadas em dúvida. E por terem sido colocadas em dúvida, a palavra deixou de revelar o seu poder. Porque para quem a palavra de Deus tem poder? Para quem está buscando Deus nas Escrituras. Como disse o autor de Hebreus tão claramente, Deus falou então aos antigos, isto é, no Antigo Testamento, falou através dos pais, dos patriarcas, ele falou através dos profetas, mas a nós, nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho, falou-nos através de Jesus. Então, queridos irmãos, o nosso relacionamento com a Bíblia é sinônimo de nosso relacionamento com o Filho, com Jesus Cristo. Então, quando nos relacionamos com Ele, não devemos ir somente em busca de conhecimento intelectual, porque para isso você pode ir numa faculdade de teologia, você pode ir fazer um curso, um seminário, mas se é Deus mesmo que você quer, você deve se quebrantar e se humilhar. E se Ele te enfiar na fenda de uma rocha, fique ali e você verá a glória do Altíssimo. Amém? Ele vai se revelar a você como Ele quiser,
quando Ele quiser, como Ele quiser, usando as pessoas que Ele quiser para se revelar a você. Em qualquer lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo ensinada, Ele poderá se revelar a você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então a palavra tem poder, mas não é na vida de todas as pessoas que a palavra tem poder. Outra coisa que está sendo subtraída da Bíblia é a questão de sua suficiência. Hoje nós vivemos na era mais psicoanalisada de toda a história. A maior parte dos líderes evangélicos, eles estão pregando a Bíblia e o psicoterapeuta fulano, beltrano e etc. e tal. Então há um casamento espúrio, impróprio e promíscuo da Bíblia com a psicanálise. Estou dando apenas um exemplo para vocês. Existem hoje as igrejas do coaching. Também é outro casamento promíscuo. Por que essas coisas estão acontecendo? Porque algumas pessoas muito sabidas do conhecimento gnosco, elas tacitamente estão querendo dizer que a Bíblia não é suficiente. Então eu tenho que buscar, além de Cristo, evidentemente, eu tenho que buscar mais alguma coisa. Esta fórmula é fatal para a fé cristã. Cristo mais alguma coisa. Se nós voltarmos aos postulados fundamentais da reforma, meus irmãos, aqueles gigantes espirituais do passado, como Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros, eles não pensavam como os intelectuais de hoje. Era só a fé, era só a graça, era só a palavra de Deus, era só Jesus Cristo. Eles estavam ocupados em ver ao Filho de Deus neste livro, como diz aqui o autor de Hebreus. Então Jesus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Porque Jesus é a encarnação desta palavra. E nós temos que dizer então aos nossos problemas, nós temos que dizer às nossas dúvidas, que nós temos um grande Deus na nossa vida, através de seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, a Bíblia é suficiente, Jesus é suficiente. E uma outra artimanha, então, de Satanás tem sido tentar quebrar a integridade da Bíblia. Integridade é a qualidade daquilo que é indivisível. Depois que for quebrado, não tem mais integridade. Então estão de todas as formas tentando dividir, esfacelar a palavra de Deus. E nós não devemos permitir que isso aconteça na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja.
Nós precisamos, usando uma expressão de John Wesley, nós precisamos ser homens e mulheres de um só livro, da palavra de Deus. Amém? Esta palavra para nós precisa ser inspirada. Ela tem toda a autoridade, ela tem todo o poder, toda a suficiência e toda a integridade, porque é a palavra de Deus, é a expressa revelação de Jesus Cristo para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Bem, irmãos, hoje eu fiz uma introdução de um tema que nós poderíamos desmembrar em várias reflexões sobre a inspiração, sobre a autoridade, o poder, a suficiência e a integridade das Escrituras Sagradas. Amém? Mas eu quero dizer que conhecimento disso de nada valerá, senão para a nossa condenação. Se nós não estivermos buscando a Deus, como Ele mandou buscar, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Tudo que somos deve buscar a face de Deus. Tudo que somos, tudo que temos, deve ser para o louvor da glória do Altíssimo. Amém? Que nós possamos, nesta noite, orar e dizer: Senhor, gostaria de ser como Moisés, que teve a intimidade suficiente contigo para te fazer um pedido daquele, né? Somente uma pessoa íntima poderia pedir uma coisa daquela. E Deus respondeu e mostrou a ele a sua glória. Queridos irmãos, o dia que chegarmos do outro lado do rio desta vida, nós vamos ver um Jesus diferente daquilo que os homens pintaram, diferente daquilo que os artistas pintaram, diferente provavelmente daquilo que nos contaram. Nós vamos ver Jesus em sua glória. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, amados irmãos. Querido Pai, a Tua palavra existe, ela é útil para nos aproximar de Ti. Senhor, o que seria de nós sem este livro? Mas, Senhor, o que seria de nós sem o Teu Espírito, que nos interpreta, que nos revela este livro, Senhor, e vamos vendo com os olhos da fé o Teu Filho amado, Jesus Cristo, os seus traços de caráter, os seus atos de poder, a sua misericórdia, a beleza da sua santidade. Senhor, bendito seja o Teu nome por este livro, Senhor. Queremos amar este livro porque ele nos revela o Filho, Senhor. E é por meio do Filho que o Senhor está falando com a igreja. O Senhor está falando conosco. Senhor, esta é a grande revelação, esta é a grande profecia. Dá-nos este livro, Senhor. Queremos ser homens e mulheres deste livro, Senhor.
Bendito seja o teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. Recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, a nossa devoção a Ti, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito venha sobre nós para nos ensinar os caminhos e os mistérios desta Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que não estejamos aqui ávidos por conhecimentos teológicos, mas ávidos pela Tua palavra, Senhor, pela palavra que sai da Tua boca, Senhor. Oh Deus, aleluia. Nos lembramos, ó Pai, que nem só de pão o homem viverá, mas o homem viverá pela palavra que sai da Tua boca, Senhor. É essa que nós desejamos. Senhor, tem misericórdia de nós. Permita, Senhor, que os púlpitos das nossas igrejas seja o lugar onde a Tua palavra viva seja anunciada, Senhor. Que Tu tenhas especial compaixão de nós, pregadores e mestres da Tua palavra, Senhor. Permita-nos viver como Maria, muito mais do que como Marta, prostrados aos Teus pés, contemplando a Tua beleza, Senhor. Este é o caminho que Moisés adotou ali no Monte Sinai, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos, ó Pai. Limpa, purifica a Tua igreja. Oh Deus, tira, Senhor, o amor do Teu povo, as coisas que tão rapidamente estão passando neste mundo. Se nos agarrarmos a elas, estaremos nos agarrando no nada, Senhor. Tu és a rocha eterna em quem queremos firmar a nossa existência aqui neste mundo e na era vindoura, Senhor. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Abençoa, Senhor, a Tua amada igreja, o Teu pequeno rebanho reunido aqui, em torno desta palavra, Senhor. Que as Tuas mãos de bondade e compaixão se estendam para os enfermos, para as crianças, para os idosos que estão enfermos. Pai, perdoa o pecado desta nação. Traz chuva, Senhor. As Tuas criaturas estão suplicando por chuva, Senhor. Senhor, que Tu tenhas compaixão, Senhor. Perdoa a gravidade do pecado, da idolatria e da feitiçaria do Brasil, Senhor. E traz um tempo de refrigério e misericórdia pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. É o que nós Te pedimos, ó Pai, e abençoamos a Tua amada igreja nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos irmãos, vamos nos saudar com a paz de Cristo. Nezão.